Olá, pessoal. Vamos para mais um tema, um estudo gostoso, importante, fundamental para a gente, que é, fala sobre a humildade. O que é ser humilde? O que é ser uma pessoa humilde? Como a gente tem que lidar com a humildade? E é muito importante esse tema e é fundamental para a nossa vida porque a gente aprendeu, tem uma outra noção sobre ser uma pessoa humilde, o que é realmente a humildade. Eu gostaria de pedir para vocês, antes de começar a falar sobre esse assunto, que vocês curtam o canal, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam, dê um parecer na descrição abaixo aí do YouTube, para que esse canal venha crescer e ajudar mais e mais pessoas a entender realmente o que é um novo estilo de vida, o que é ser Beninoa, orientado pelos judeus. E agora eu vou abrir com vocês, passar para vocês de uma fonte muito importante, muito fundamental, que é a fonte de um livro, o começo, um dos primeiros livros do Rabino Dorleon Attar, que é a Mentalidade Judaica Positiva. Vira e mexe, eu pego esses livros para ler, reler, e cada vez que eu vou ler, eu vou aprendendo mais e mais e tendo outro tipo de visão sobre vários assuntos. E hoje eu vou passar um desses assuntos que é sobre a humildade, que eu li e que me fez ter uma visão melhor ainda. E isso é evolução, né? Cada vez que a gente lê, a gente tem uma percepção totalmente mais ampla dos assuntos. E aqui vem falando que no judaísmo ser humilde não significa que é aquela pessoa que a gente aprendeu ser coitadinha, né? Ser uma pessoa que sofre, ser uma pessoa abatida, ser uma pessoa desrespeitada, que todos eles humilham. E aí essa pessoa ela aceita, né? Ela fica na dela, acha que é normal. Enfim, não tem nada a ver com isso. E falo isso para vocês porque eu sempre vou me utilizar como exemplo. É óbvio que eu vou falar de mim, da minha pessoa. Eu aprendi isso e é normal aí fora, né? Ser humilde é você abaixar a cabeça ou dar outra face, né? Ou se tornar coitadinho, ficar quietinho, não lutar por nada, que esse é ser uma pessoa humilde. Totalmente ao contrário do judaísmo, e graças ao Eterno Bendito seja, que nos proporcionou esse aprendizado através dos primogênitos, através da Torá, para a gente parar com esses traumas, esses bloqueios, né? Esses assuntos que nos desencadeou várias doenças, desencadeou várias frustrações, né? De ser aquela pessoa apática, enfim. Aqui fala que o judaísmo, tudo que é falado tem base na Torá. Então, a fonte é a Torá, não tenho o que discutir. E podemos ver um exemplo claro de que ser uma pessoa humilde, de acordo com os ensinamentos dela, que é a Torá, nos fala de quem? Do próprio Moisés, né? O Moshe Rabbeinu. Ele era um homem muito humilde. A Torá, o Eterno fala que nunca existiu um homem mais humilde do que Moisés. Ora, o homem Moisés era muito humilde, está escrito na Torá, ele era o mais humilde de todos os homens que havia sobre a face da terra, está escrito na Torá. Bom, vamos pensar agora nessa situação, gente. O Eterno testemunha que Moisés é o homem mais humilde da face da terra. Vamos imaginar essa situação e pensar, poxa, por pouca coisa a gente se acha, né? A gente se imagina o ego, o orgulho, né? E aí pensando bem, poxa, quem relatou isso foi o próprio Criador que relatou para Moisés. Moisés podia ser se achar. Mas o que aconteceu? Vou mais além ainda, que vem explicando que o fato de que Moisés não apenas ele recebeu esse elogio do Eterno, mas ele também, né, ele mesmo escreveu a punho que sobre o respeito da pessoa dele, que ele era o homem mais humilde da terra. Isso está escrito na Torá. Então, Moisés, é, isso foi orgulho de Moisés? Não foi um erro que ele cometeu? Será que a Torá errou em alguma coisa? Será que o Eterno errou em alguma coisa? Então a gente tem que pensar. Quando a gente lê algum texto na Torá, a gente tem que pensar por conta própria, analisar, ver o texto e contexto e ver realmente
que significa essa palavra, essa frase? Por que que Moisés escreveu a punho sobre a pessoa dele, já que ele já tinha recebido, né, um relato sobre o Criador? Por que que ele também deu o parecer dele? Isso é humildade? Bom, para mim que aprendeu totalmente diferente, não. Para mim, eu vejo que Moisés ele se achou, né? Mas o que está errado nisso, gente? A Torá ela não erra. O Eterno, né? Imagina, Deus nos livre. E o judaísmo, né? O povo do Eterno é o eterno, é eterno. Então não tem que questionar. A gente tem que analisar, ver o texto e o contexto para entender realmente o que o Eterno quer passar para nós, para aprendermos sobre a humildade. O que realmente é humildade? De acordo com os pensamentos judaicos positivos, ter humildade, na verdade, é você saber das suas qualidades, é saber quem você é, aqui fala, é saber o seu valor e mesmo assim não se achar melhor do que os outros. Isso é muito importante e fundamental. É fundamental porque o nosso ego, ele, né, não é fácil. Então, assim, a gente ter esse equilíbrio de analisar quem somos, quem nos criou, olha a importância, quais as nossas qualidades e não se achar melhor do que fulano ou ciclano. Ter humildade também fala que é saber que você, sendo uma criatura semelhança do Eterno, tem tudo o que precisa para ser tudo o que pode, mas não se achar com isso. É um cuidado que a gente tem que ter muito grande, que não é fácil, né? Então, aqui explica que cada um vê esse mundo com a sua missão, né? Com as suas qualidades, com as suas ferramentas. Então, assim, a gente tem que saber utilizar para que isso não venha fracassar a nossa missão, né? E não venha entender de outras maneiras, não, da maneira que a gente entendia. Então, isso atrapalha totalmente a nossa missão, a nossa evolução, quando a gente não sabe lidar com essa situação. Aqui fala também no livro do Rabino Dor que quando alguém nasce, ela possui algumas qualidades que, com o desenvolvimento natural da pessoa, vai aparecendo e se tornando parte da personalidade da pessoa. E ainda pequeno, pode ser observado que algumas crianças são mais altruístas, outras mais curiosas, outras mais criativas, outras mais amáveis. E podemos observar variedades de personalidades em crianças que tiveram a mesma criação. Bom, quando a pessoa toma ciência do seu papel no mundo, é que é a hora de começar a entender o meio à sua volta e buscar a realidade da sua missão. E é exatamente nesse momento que algumas pessoas se perdem e começam a se orgulhar das ferramentas que recebe para a missão, e a grande maioria falha. Aí é que tá. Quando a gente recebe as nossas ferramentas, porque cada um vê esse mundo com a sua missão. Cada um tem uma missão diferente. Então, para a gente vir a esse mundo com a nossa missão, o Eterno nos fornece as ferramentas. E as ferramentas são essas, né? De você, uma ação que você pode ser mais carismática do que a outra pessoa, você pode falar melhor do que a outra pessoa, ler melhor, mais bonita, se dar muito bem no emprego, enfim, cada um tem as suas ferramentas. Mas o que faz nós perdermos é, essas perdemos de utilizar bem essas ferramentas é o nosso ego. Quando a gente sabe que a gente tem essas ferramentas e não sabe lidar com ela com humildade e equilíbrio, nos achando superior a fulano, ao ciclano, aí a gente começa a se perder pelo caminho. E aí é onde o Eterno fala que aí a gente começa a perder totalmente equilíbrio, a não evoluir e começa a denegrir, começa a se achar né, o bambambam de tudo, né? Para falar. E aí a gente não consegue cumprir a nossa missão. O ego atrapalha muito nisso. Só que o ego é necessário porque o Eterno nos proporcionou, ele nos deu a ferramenta, ele nos deu o ego, nos deu a humildade. Então, são sentimentos que a gente tem que saber utilizar com equilíbrio. Aí sim a gente vai saber lidar com a humildade.
Aqui fala que tudo bem se você não é um gênio da ciência ou um grande cantor, mas talvez saiba fazer um bolinho de chuva. Eu achei muito legal nisso, que vão trazer mais felicidade para os que estão perto de você do que se eles recebessem um convite para jantar com a rainha da Inglaterra. Olhe para você e veja o que pode trazer mais alegria ao mundo. Moisés foi o primeiro redentor do povo judeu, e em nossos dias recebemos a revelação do Mashiach. Somos a última geração do exílio e a primeira da redenção. Bendito seja o Eterno. Então, para sermos merecedores da era messiânica, cada um tem que fazer a sua parte. Mashiach não vai ser uma pessoa que vai aparecer e fazer uma grande mudança no mundo e no interior das pessoas. Esse não é o pensamento judaico. É cada um deve fazer a sua parte. Cada um utilizar dos seus talentos recebidos, utilizá-lo em prol do outro. Ter humildade aqui fala bem claro que não é pensar menos de você, é você pensar menos em você. Então, assim, a gente tem que agradecer o Eterno pelas qualidades e as ferramentas que ele nos proporcionou, perdão. E a gente tem que utilizar elas com humildade, não nos achando melhor do que o fulano, jamais. Mas para ter esse equilíbrio, claro que a gente tem que ter a humildade de pedir para o Eterno saber utilizar essas ferramentas e não vir a utilizar de uma forma que venha pisar em cima do outro, humilhar o outro. E aqui essa frase que eu achei muito importante e fundamental é a gente ter humildade é a gente não ficar pensando em nós. Ah, porque eu sou assim, porque eu nasci assim, porque eu tenho isso, eu sou aquilo, eu. Não. É a gente pensar menos na gente e mais nas pessoas. Utilizar a nossa ferramenta. Ah, eu tenho o dom de ser carismática. Olha, Baruch Hashem, né? Bendito seja o Eterno, para ajudar as outras pessoas. Tenho o dom de uma missão de ajudar com o Sedaká. Não que eu venha me achar e ficar divulgando aos quatro cantos da terra o que eu faço, mostrando, mas utilizar dessa ferramenta que eu tenho facilidade para ajudar o meu próximo. Não pensar em mim. A partir do momento que eu fico focando no eu é questão de humildade, eu sou coitada, eu tenho, né, tenho uma vida difícil, e aí vem até a depressão por causa disso, de tanto a gente focar na gente, a gente tem que desfocar na gente, utilizar as nossas ferramentas que o Eterno deu para os outros, focar em ajudar o outro. E com isso podemos concluir que se tudo que você recebeu e recebe a cada momento é graças a quem? Ao Eterno. E é para cumprir a nossa missão que ele foi confiada, além de tudo, isso. Também está claro que se você nasceu de um pai e uma mãe que convivem em uma sociedade e tudo que sabe deste idioma falado, até os cuidados que aprendeu a ter com seu corpo, foi aprendido. E os seus talentos também devem ser usados para as pessoas. Não deve se isolar do mundo, deve usar seus talentos, que são suas armas, para cumprir sua missão, em prol das pessoas que estão próximas a você. Aqui fala também que é para a gente sempre focar e lembrar que o mal não é mal de verdade, pois é apenas uma parte da realidade, mas o bem é bem completo. Então, olha só que lindo isso aqui, que importante, entendeu? A gente focar no lado positivo de todas as coisas da nossa vida. Focarmos em nos doar diariamente, em pensarmos no próximo com todas as nossas ferramentas que o Eterno nos proporcionou. Se eu me dou bem na minha carreira profissional, que eu utilize essa carreira e ajudando o meu próximo, focando no meu próximo e não humilhando ele, ajudando ele também a crescer num todo. E assim, em todas as nossas, a nossa caminhada, em tudo que a gente vier fazer, a gente orientar e ajudar utilizando as nossas ferramentas para com o nosso próximo. Assim a gente vai crescer com humildade. Moisés, ele não foi jamais, ele foi orgulhoso, de maneira alguma. Ele deixou bem ressaltado que ele foi um dos homens humildes através do Eterno e utilizou bem a humildade. Na Torá não fala de maneira alguma
nenhum relato em que Moisés ele se exaltou, ele se achou o máximo. Pelo contrário, ele não queria até cumprir a missão dele. Moisés ele era gago, ele era pesado em língua, então ele não conseguia entender como que ele conseguiria cumprir essa missão. Só que o Eterno proporcionou a ferramenta para Moisés, a ferramenta da humildade, a ferramenta de ser pesado de língua, a ferramenta de liderança. E Moisés ele não utilizou para ele passou para as pessoas sem se exaltar. Então assim Moisés se anulou e para as pessoas, para o povo de Israel. Analisem bem a história de Moisés, como isso conclui o que eu estou falando. E muito importante que a gente também não pode se denegrir de maneira alguma pelas ferramentas que a gente tem, mas a gente tem que saber utilizá-las com humildade. A humildade é você saber quem você é, quem fez você, quem está no controle da sua vida, agradecer e pedir para que você saiba utilizar da melhor maneira. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês possam colocar em prática na vida de vocês diariamente, pedindo ajuda do Eterno. A partir do momento, eu sempre relato para vocês, a partir do momento que eu peço para o Eterno ajuda em tudo, eu já estou mostrando humildade e aí ele faz a parte dele. E é fundamental a gente olhar a diferença da humildade para uma pessoa que, como a gente conhecia, humilde que era humilhada. Jamais o Eterno não quer que a gente se humilhe. Assim como a gente não quer que os nossos filhos se humilhem, é a mesma coisa. Imaginem, não quero nem limitá-lo o que o Eterno pensa da gente. Então, a partir do momento que eu tenho a humildade de passar a ferramenta que eu tenho para as outras pessoas, me preocupando com as outras pessoas, o Eterno vai me orientando cada vez mais a utilizar essas ferramentas, acrescentar ferramentas e utilizar a humildade, sem me denegrir também, e sem a necessidade de eu me exaltar, tá certo? Espero que tenham entendido, uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!